Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje vai ser, assim, um bate-volta, tá? Rapidinho, só para vocês completarem a pesquisa de vocês. Lembra que eu passei uma pesquisa 2 semanas atrás para vocês pesquisarem sobre as escolas geográficas, certo? Então, na semana seguinte eu passei uma atividade e nessa eu venho completar essa pesquisa de vocês, tá? Falando um pouco sobre as escolas geográficas. Vamos lá. A primeira escola da geografia, a gente chama ela de determinismo, tá? Ou chamado também de determinismo geográfico. Ela foi a primeira escola, né, na linha aí história, na linha no cronograma, na linha do tempo da geografia enquanto ciência. E o determinismo, ela nasceu na Alemanha, certo? E foi uma escola defendida pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel. Então, quando se fala assim, determinismo geográfico, na nossa primeira escola aí da geografia, você vai ter que relacionar o autor principal dela, que é o Friedrich Ratzel, tá? E o que que essa escola, ela pregava, certo? Na verdade, ela tinha como o principal objetivo o meio ambiente, certo? E esse meio ambiente, ele iria o quê? Determinar o homem. Por isso que o nome determinismo. Ou seja, aqui leva-se em consideração a questão da natureza como o desenvolvimento, certo? Levando em consideração aqui o clima como o principal fator de desenvolvimento do ser humano. Então, o homem, né, aqui nessa escola, ele vai ser o quê? Ele vai ser como um produto do meio. Ou seja, o meio ambiente ele vai determinar as ações do homem. O meio ambiente ele vai agir sobre o homem. Essa escola da geografia, ela leva em consideração ali também a teoria da evolução das espécies, né, de Darwin, também chamada a teoria do espaço vital. Onde essa teoria da evolução das espécies de Darwin, ele diz o quê? Que as espécies, né, que se adaptam a determinada fator externo do meio ambiente vai sobreviver. Ou seja, só sobrevivem os fortes, entendeu? Então, na escola determinista, o principal objetivo dela é o quê? É o meio ambiente, o natural, ele vai agir sobre o homem, certo? Então, vocês colocam na cabeça de vocês. Nessa escola aqui da geografia, o meio ambiente, ele vai agir sobre o homem, tá? Então, por exemplo, como eu coloco aqui o clima como o igual ao desenvolvimento do homem, por exemplo, se eu tiver áreas polares, né, muito gelada, vai ter como o homem sobreviver ali? Ele vai ter o que se adaptar. Então, os animais que se adaptam para viver nesse tipo de situação é o que irá sobreviver, entendeu? Então, por isso que essa escola da geografia ela leva em consideração isso, que o meio ambiente, o natural, ele vai determinar o homem, ok? A segunda escola da geografia é o chamado possibilismo. Ela veio, né, para combater o determinismo geográfico. Onde foi que surgiu o possibilismo? Enquanto o determinismo ele surge na Alemanha, o possibilismo ele surge onde? Na França, no final do século XIX. Certo? E qual é o defensor primordial do possibilismo? Paul Vidal de la Blache, tá? Ele vem contrapor o que o determinismo eles defendiam. Enquanto no determinismo dizia-se que o meio ambiente determinava o homem, aqui no possibilismo não, tá? O possibilismo ele surge afirmando que o meio deveria ser dominado pela cultura e não pelas semelhanças naturais. A natureza foi considerada como fornecedora de possibilidades para que o homem a modificasse. Ou seja, aqui o homem ele não vai ser o produto do meio, ele vai ser o quê? Ele vai ser o chamado agente geográfico. Ou seja, aqui os papéis já vão se inverter. Ou seja, o homem
é que irá determinar a natureza. Ou seja, o homem ele vai ter a natureza como uma fornecedora de possibilidades. Por isso que essa escola ela se chama possibilismo. O homem vai olhar para o meio natural, para o meio ambiente e vai ver o quê? Nossa, aqui eu tenho muitas possibilidades para que eu possa modificar esse meio. Então, o homem ele não vai ser somente um produto, ele vai deixar que a natureza o impõe, mas não, ele vai ver na natureza possibilidade de modificar. Então, o papel do homem aqui, nessa segunda escola da geografia, ela vai mudar, entendeu? Ele vai ser o agente geográfico, ele vai poder modificar esse meio ambiente. Ele vai ver a natureza, o meio ambiente, como possibilidades. Possibilidade de que, Aleph? De modificação, certo? Então, o homem ele não vai simplesmente esperar que a natureza determine ele, não, certo? Ele acordou assim para a vida e vai ver que pode ter inúmeras possibilidades dentro do meio ambiente, dentro da natureza, certo? A terceira escola da geografia é a chamada método regional, tá? O método regional, gente, ele surge com dois pensadores, dois autores, que é o filósofo Kant e o geógrafo Ritter. Kant, gente, filósofo Kant, certo? Na qual ele vai contrapor, né, vai se opor tanto ao possibilismo quanto ao determinismo. Algo que eu estou observando que as escolas elas vêm para contrapor as que já existiam, certo? Até aqui, esse momento, sim, elas vêm para contrapor e se opor a que a escola antiga dizia, tá? Bom, vamos ver o que é o método regional, por que ele se opôs a essas duas escolas anteriores. No método regional, gente, ele vai focalizar o que? O estudo de áreas no planeta e as suas principais características. Nesse método regional, ele vai ter como objeto de estudo a região. Lembra que a gente estudou nas nossas primeiras aulas o conceito de região? O que é região? Região são áreas, né, que vão ser regionalizadas por possuírem características semelhantes, né? Então, aqui, o principal objeto de estudo da geografia nessa época era a região. A geografia, ela tinha uma importância de estar estudando a região, por isso que surge o método regional, na qual esse método regional ele vai assumir uma maior importância ali nos anos 40, principalmente nos Estados Unidos, com o geógrafo Richard Hartshorne, devido ao interesse americano de melhor conhecer as diversas regiões do planeta. Ou seja, no método regional, gente, ele vai se opor às outras duas por quê? Ele não vai simplesmente estudar isoladamente o meio e somente o homem, e a interação que o homem vai ter com o meio, não. Nessa altura do campeonato, a geografia com o método regional, eles estavam preocupados em o quê? Em estudar e conhecer as regiões, né? Estudar as infinitas regiões do planeta, as diversas, e estar conhecendo. Isso através de quê? Através do método regional, tá? Então, ele não quer simplesmente o homem, estudar ali o homem e a natureza, para saber quem é que vai um determinar o outro, mas sim preocupado em conhecer as regiões como um todo, entendeu? Classificar o método de regionalização, que é diferenciar as áreas semelhantes para posteriormente começar a conhecer, ok? A quarta escola da geografia é a chamada nova geografia. A nova geografia também é chamada de geografia quantitativa, geografia quantitativista ou geografia teorética, tá? Aleph, todos esses nomes denominam a mesma chamada geografia, a mesma escola, chamada nova geografia, tá? Que ela surge aí na década de 50. E o principal objetivo dessa escola era o quê? Como o próprio nome já diz, né? Geografia quantitativa. Ela estava preocupada em trabalhar com o quê? Com os
números, com a quantidade. Então, nessa escola geográfica, eles vão estudar os fenômenos, tentar explicar os fenômenos geográficos através de quê? Através da estatística, através dos números. Porque eu colocando esses dados, esses fenômenos geográficos em dados, transformar em tabelas, em gráficos, eu poderia estar propondo um desenvolvimento em diversas áreas da qual a geografia ela poderia estar estudando, tá? Então, quando se fala em nova geografia, geografia quantitativa, o principal objetivo desse tipo de escola é trabalhar com a quantidade, com o quantitativo, levando em consideração sempre o quê? A estatística. E, por fim, chega a geografia crítica, né, também chamada de geografia marxista. É um novo ramo dessa ciência que rompe com a geografia tradicional. Até a escola passada é chamada de geografia tradicional, certo? Na qual ela vai criar uma conjuntura social, econômica, política do mundo. Nessa geografia crítica, né, que a gente tem aqui o maravilhoso e saudoso Milton Santos, aqui representado na foto, que foi um grande nome para essa escola, certo? A geografia crítica, ela vem para o quê? Para romper, né, e estudar principalmente a questão das conjunturas social. Que é isso, Aleph, a questão da pobreza, por que que há uma divergência de classe social no mundo? Por que que a economia ela não gira para todos, nem todos têm benefícios, nem todo mundo tem acesso à saúde, nem todo mundo tem acesso à educação. Então, a geografia crítica ela vem para estar tentando estudar essas conjunturas sociais, certo? Por que que existem essas desigualdades sociais? No Brasil, a geografia crítica surge no final da década de 70, como uma ciência que não só contestasse o pensamento dominante, mas que também participasse do processo de transformação da sociedade. Então, a geografia crítica, ela vem, gente, para tentar entender esse processo que a nossa sociedade está passando, e principalmente estudar os menos favorecidos, né? Milton Santos, né, na qual a gente vai estudar um pouco mais ele no segundo ano, ele trata muito a questão da globalização, uma globalização vista de uma outra perspectiva. Por que que somente algumas pessoas têm acesso à questão das desigualdades, por exemplo? Né, existe muita desigualdade. Por que que os investimentos eles não são repassados para todos? Por que que existe uma classe social mais favorecida e existe os menos favorecidos? Então, Milton Santos, com a sua geografia crítica, ele vem estar explicando sobre isso. Ok? Então, a nossa aula de hoje foi essa, para você estar entendendo um pouco mais sobre as escolas da geografia, as chamadas escolas geográficas, tá? E é isso. Tenham todos um bom dia.